dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Janaína, professora de Geografia, e como vocês podem ouvir de fundo, a gente está tendo alguns barulhos urbanos, então peço desculpas por isso. A gente vai revisar então agora o capítulo 3, Águas Continentais, e o capítulo 4, o Solo, que são capítulos aí, né, que vão cair na P1 de vocês. Então aqui, né, caso você não tenha visualizado ainda, tem todo o conteúdo que vai cair na prova e as páginas. Esse mesmo recado, ele foi colocado no Google Class, então se você precisar conferir, pode ir lá e fique bem atento. Muito importante, né, gente? Antes de começar a prova, uns dias antes, né, me procure, tire suas dúvidas, converse comigo, né, me mande um e-mail, me mande um lanche, certo? Então, antes da prova, ok? Procurem tirar as dúvidas de vocês. Não deixem tudo pro dia da prova, certo? Então, agora a gente fala um pouquinho, né, sobre a distribuição de água no mundo. Na realidade, a água que a gente pode tomar, a água que a gente pode consumir, é água doce, né? E ela representa só 2,5%, né, da água que a gente tem no planeta. O restante da água, né, é água salgada, é água do mar. É importante falar que existem alguns processos que podem, né, tirar o sal da água, e um desses processos é chamado de dessalinização. Só que além desse processo ser caro, né, ainda existe também a questão de que essa água que foi dessalinizada, em grande parte, ela não é utilizada para consumo humano, né? Ela pode ser utilizada nas grandes indústrias, né, que utilizam a água para isso. Então, a gente tem, no caso, né, a água salgada, que representa 97,5% do nosso planeta. Além de ser o habitat de várias espécies marinhas, ela também é utilizada para a rota de transportes, tanto na atualidade quanto no passado, visto, né, que as grandes navegações se utilizaram desse contingente de água para que os países, né, e as colônias fossem descobertos, tal qual a história do Brasil. Então, além disso, né, existe uma propriedade, né, da água do mar que vem ali com alguns minerais, né, e grande parte desses minerais, né, e desse conjunto de água também pode ser utilizado principalmente em medicamentos e cosméticos, né, por ter uma função aí antialérgica. A água doce, né, ela corresponde só a 2,5% do nosso planeta, né? O nosso país é cercado, né, por rios, e é por isso que a gente tem um grande contingente de água, né? A água doce no nosso país, ela não é um problema, principalmente nos grandes centros urbanos, mas ainda, né, apresenta uma certa falta nos lugares mais afastados, principalmente na região norte e nordeste. Uma outra observação muito importante é de que grande parte das águas doces do nosso planeta estão nas geleiras, né? É importante falar que por conta do aquecimento global, uma parte das geleiras ela está se misturando ali com a água do oceano, e por conta disso a gente está perdendo, né, uma parte da água doce que o nosso planeta tem. Segundo algumas pesquisas, né, fala-se que uma pessoa precisa diariamente de 40 litros de água, né, para tomar banho, fazer comida, escovar os dentes, entre outros, né? Mas esses números eles podem variar para mais de acordo com a oferta de água que aquele planeta tem. Então, normalmente, né, o banho do brasileiro ele demora mais tempo, inclusive. Existem países, né, que ficam no meio da Europa, como é o caso da França, onde a água, né, ela é, digamos assim, milimetrada, né, ela é controlada para que não falte para ninguém, inclusive a água quente. Opa, então aqui a gente tem, né, um gráfico que só sobe, né, no consumo de água no mundo, né? Então percebam que o consumo cada vez mais aumenta, e às vezes as políticas, né, para se renovar essa água, às vezes não aumentam na mesma velocidade. Aqui a gente tem um conceito que é muito importante, né, que é o conceito de água virtual. A água virtual é aquela água que é utilizada na produção daquela mercadoria e que na realidade você não vê essa água, né? Você só vê a mercadoria final. Então ela é chamada de água virtual por conta disso, né? Porque ela foi colocada no meio do processo daquele produto, mas você não a vê em grande quantidade. Então, analisando aí a quantidade de comida que a gente come, de eletrodomésticos que a gente tem em casa, ou até mesmo de camisetas, brusinhas, né? A gente percebe o quanto, né, de água que a gente utiliza.
É importante falar, né, que nem todo mundo tem acesso fácil à água, né? Esse aqui é uma das técnicas que são utilizadas principalmente no Nordeste do Brasil, que é o açude, né? Que nada mais é do que um rio, né? Que foi ali feito pelo homem, né? Para que ele pudesse dar água, principalmente para os seus animais. Opa. Aqui a gente tem a divisão, né, do uso da água. E engraçado que é de 1995, né? Então provavelmente que esses números tenham aumentado. Na realidade, quando se fala sobre economia de água e tal, mesmo que essa economia de água seja colocada nos meios urbanos, na realidade o que acontece é a agricultura que utiliza grande parte da água, né? Então, grande parte do que é gasto de água doce no nosso planeta é colocada ali nas colheitas, né? E na agricultura. É importante mostrar esse mapinha aqui para vocês, né? Fala-se, né, que os países que são menos ricos, né, aqueles países que são pobres, são aqueles que consomem menos água, né? E os países que são mais ricos são aqueles países que vão consumir mais água. Esse mapa aqui, ele é um mapa econômico, né? Ele faz uma divisão norte-sul e os países que são do norte normalmente são vistos como os países ricos e os países do sul são vistos como os países pobres ou em desenvolvimento, ou subdesenvolvidos e assim por diante. Tem uma ressalva aqui no caso da Austrália, Nova Zelândia e Japão, né? Apesar de territorialmente, né, eles estarem no sul, economicamente eles são vistos como países do norte, né, vistos como países ricos. Então aqui a gente tem mais um gráfico, né, que fala ali sobre o uso da água no Brasil, então grande parte aí é para abastecimento das irrigações. Agora a gente vai entrar na página 46 do ciclo hidrológico. Então, o ciclo hidrológico basicamente é todo o trajeto que a água faz para passar ali por vários estados da sua matéria no planeta Terra. É importante falar que a quantidade de água que a gente tem, ela não muda há muito tempo, mas o estado dessa água, ele muda, né, conforme aí a ação do tempo. Então, você tem a evaporação, que normalmente acontece das águas dos oceanos. Você tem a precipitação, que é a condensação do vapor de água que fica nas nuvens. E você tem aí o escoamento superficial, né? Normalmente é feito pelos rios, né? A água dos rios, elas atingem o mar e acabam se encontrando. Então, a gente chama isso de escoamento superficial. Um rolê legal é você curtir, beber e ficar em casa, né, gente? Vamos ficar em casa porque eu quero ir na formatura de vocês, tá? Já estou me convidando. Então aqui a gente tem um esqueminha, né, de como acontece a evaporação. É importante falar, né, que a precipitação, ela é todo tipo, né, de umidade que é liberada pelas nuvens, independente do estado que ela esteja. Então pode ser chuva, pode ser neve, pode ser granizo, né? E tem também um efeito, né, que é um efeito óptico que acontece, que é aí a formação do arco-íris. Aqui a gente tem os tipos de precipitação, então existem algumas regras, né? Então, por exemplo, se a temperatura da atmosfera, né, tiver acima de zero, a gente vai ter uma precipitação em forma de chuva. Se a gente tem uma temperatura, né, que tiver abaixo de zero, a gente vai ter neve, mas isso no caso da atmosfera, né? E se por acaso tiver um choque térmico de uma temperatura acima de zero e outra abaixo de zero que se juntam, a gente vai ter muito provavelmente uma chuva com raios, né, que são basicamente o efeito óptico e natural aí do choque térmicos, e a gente vai ter o granizo, né, que são aquelas pedrinhas de gelo que caem do céu. Conforme eu falei na sala, né, gente, a gente não pode confundir granizo com granito, né? O granito ele é um tipo de pedra, um tipo de rocha, né? E quando as rochas estiverem caindo do céu, a gente pode começar a se preocupar mais ainda. Então aqui a gente tem, né, o efeito óptico do arco-íris, né? Na realidade, a luz do sol ela bate, ela reflete na água, né? E por conta dessa refração, ela vai refletir todas as cores, né, desse feixe de luz ali no arco-íris que a gente vê. Opa. Então aqui a gente tem os estados da água. Agora a gente vai para a página 46, né, falando sobre a bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, basicamente, é o conjunto, né, de rios e de leitos que são estudados no mesmo grupo, né? Então, a gente sempre tem um rio principal, que é o rio maior, e os seus afluentes, que são os rios que nascem do rio principal.
Então aqui a gente tem uma hierarquia básica, né, do que seria. Então o rio do centro, né, ele é chamado de rio principal, rio da bacia ou rio da terceira ordem, né? E os rios de segunda ordem, eles são chamados de afluentes ou também chamados de rios aí de segunda ordem. Então é normal que os rios se interliguem entre si por conta, né, dessa forma de divisão que eles apresentam. Aqui a gente tem mais um esqueminha de uma bacia hidrográfica, então percebam, ó, a gente tem o rio principal, a gente tem a nascente, que basicamente é um lugar mais alto do relevo, onde se acumula água da chuva, né? A gente tem o leito, que é o espaço ocupado, né, pelas águas do rio. E a gente tem os interflúvios, né, que são as regiões mais elevadas do rio, que servem, né, para dividir os seus afluentes. Agora a gente vai começar o capítulo 4, né, que fala sobre as características do solo. Então a gente precisa entender, né, que o processo de formação do solo, ele demora muito tempo para acontecer, até a rocha passar por um processo de desgaste que a gente chama de intemperismo. E se transformar no solo depende de vários esquemas, de várias adaptações e de várias ações dos seres vivos, né? Então, basicamente, né, o solo ele vai ser o resultado de uma ação do tempo, né, que a gente chama de intemperismo, né? Então, intemperismo, basicamente, ele é o conjunto aí de modificações, né, que pode ser química e pode ser física, que faz aí a rocha se desgastar e se transformar em solo. Então, o primeiro, né, primeiro tipo de intemperismo é o intemperismo físico, né? Então, o que acontece? O intemperismo físico acontece por causa de uma variação de temperatura que acontece na rocha. Então, o que acontece, né? Opa! Essa rocha, ela passa por um processo de dilatação e contração. Então, quando está muito quente e a luz do sol e a luz e o calor do sol estão batendo na rocha, ela vai começar a um processo de dilatar, né? E aí o que acontece? Conforme a noite vai chegando, essa rocha ela vai passar por um outro processo, né? Que é o processo de contração. Então, essa rocha ela vai ficar contraindo, né, e dilatando durante muito tempo, até que ela rache. E isso acontece por conta da influência, né, da temperatura do meio ambiente que essa rocha tá. Então, o que acontece? Esse processo, né, de dilatação da rocha, né, e tudo mais, ele vai gerar, né, alguns pedaços menores dessa rocha que vai começar a passar por um desgaste. Esse processo, ele é chamado de termoclastia, porque basicamente a rocha ela está reagindo a uma variação aí de calor e de frio. Então, a gente tem a crioclastia também, né? A crioclastia, na realidade, ela só acontece em lugares que têm baixas temperaturas. Então, normalmente, a água ela vai penetrar na fenda das rochas. Conforme a temperatura vai caindo, essa água vai congelar. Esse congelamento e descongelamento da rocha vai fazer com que a água, né, ou que a neve penetre cada vez mais na rocha. E por conta disso, ela vai acabar rachando ou quebrando, né? Então aqui existe um comparativo, né? A termoclastia ela acontece em lugares quentes e secos, que está aqui embaixo, ó. E normalmente ela acontece por causa de uma variação de temperatura entre o quente e o frio na noite e no dia. E a crioclastia, ela acontece em lugares mais frios e secos, e a rocha ela passa por um processo de quebra ou de rachadura por conta da variação da temperatura da água que está dentro dessa rocha. Continuando, agora a gente vai entrar nos tipos de intemperismo químico, né? Então, o intemperismo químico, ele é um tipo de reação química que desorganiza, né? E que faz ali as rochas desprenderem alguns pedacinhos menores. Então, o que acontece? Existe um processo de decomposição química, né, dos minerais que estão nessa rocha, que fazem com que ela entre em decomposição por conta da água, dos gases e dos ácidos, né? Então, por conta disso, essa rocha vai se derretendo. Quanto mais derretendo não, se desmanchando, esfarelando, inclusive. Então, assim, aqui a gente pode perceber nessa foto que esse processo químico, ele aconteceu principalmente no centro da rocha. Né? Então, esse processo ele acabou sendo corrosivo, né? E acabou criando ali cavernas dentro da rocha. Em solos, né, que são vistos de perto, acontece isso, né? Então, a gente está tendo um processo químico aqui que tem gases, que tem umidade, né? Que tem uma corrosão.
Um exemplo, né, do intemperismo químico vai ser o pão de açúcar, né? Na realidade, daqui de longe a gente não consegue perceber, né, que o intemperismo químico está acontecendo, mas por conta da forma aí do pão de açúcar e por conta dele estar bastante perto da umidade, a gente percebe, né, que ele está passando aí por um processo de intemperismo químico. Agora a gente tem o intemperismo biológico. Ele é causado principalmente por bactérias, né? E o trabalho dessas bactérias faz com que esse solo fique cada vez mais fértil. Então, o intemperismo biológico, ele acontece por conta das bactérias, ele decompõe ali materiais orgânicos, né, principalmente animais e raízes de plantas, e aí ele vai causar uma alteração química na rocha. Ou essa rocha vai ficar em fragmentos, que nem a esquerda, ou essa rocha vai perder os nutrientes, né, que nem essa fotinho da direita, né? Então, o intemperismo biológico, na realidade, ele está representando que existe vida até naquela rocha. Então aqui a gente tem algumas transformações, né, do intemperismo biológico. Nesse caso aqui dessa rocha, atraiu até líquens, né? Então, quando a gente vai detectar esse tipo de intemperismo, normalmente a gente detecta a presença de bactéria, de fungo, de alga, de líquen, de musgo, né? Então, essa rocha, ela está demonstrando ali que existe uma forma de vida que vive naquele local, né? Então, a gente tem a ação, por exemplo, do tatu, né? Ele facilita ali, ele faz o buraquinho dele para poder se esconder, mas ao mesmo tempo ele facilita o desenvolvimento, né, de outras formas de vidas, como flores, como raízes, como algas. Importante, gente, esse capítulo ele termina com tipos de erosão. Eu vou mandar para vocês, inclusive já está no Google Class, esse mapa mental aqui, né? Ele fala sobre as últimas partes do capítulo 4, que são os tipos de erosão que acontecem aí no solo. Então, a erosão pluvial, ela acontece no solo por causa da água da chuva. A fluvial, ela acontece com a água dos rios, né? Então, o rio, pelo fato do volume dele ter aumentado ou diminuído, vai afetar a vegetação que tem em volta. Você tem a erosão marinha, né, que normalmente é causada pelas ondas e pelas marés, que acabam encostando, né, e batendo nas grandes paredes rochosas e mudam o formato dessas paredes rochosas. Você tem a erosão glacial, né, e ela acontece basicamente por causa do descongelamento das calotas polares. E você tem a erosão eólica, né, que é a erosão causada ali pelos ventos. Então, esses são os tipos de erosão, né? Tá um breve resuminho deles aí. Caso você tenha dúvida, é só você olhar nas últimas páginas do capítulo 4. É isso, gente. Boa semana para nós. Me procurem em caso de dúvidas. Boa semana!